Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. E para falar sobre a doença, eu converso agora com a coordenadora da Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio, a doutora Marcela Barros de Souza, que está com a gente. Bom dia, doutora. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá Bandeirantes. Bom dia. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, quais são os principais tipos de câncer infantil? O mais comum, é a leucemia, as leucemias que são divididas em linfóides e mieloides. Depois vem tumores de crânio, do cérebro, do sistema central. E depois seguidos de menos frequentes, linfomas, tumores nos ossos, tumores nos rins e tumores de tecidos conjuntivos, tecidos moles, Quais são os principais sinais e sintomas, e que os pais devem ficar atentos, que podem sugerir a presença de um câncer infantil? A gente diz que os pais conhecem seus filhos, Então, em geral, muito raramente o câncer é indolente, ele é silencioso e não dá nenhum sintoma. Graças a Deus, a grande maioria aparece com sintomas e os pais percebem e a gente pode logo agir e tratar, Então, no caso das leucemias, as crianças se tornam muito fracas de uma hora para outra. Assim, uma criança que em 15 dias ela fica com perda de fôlego para correr e brincar, é uma criança que corria e brincava, agora ela só quer ficar deitada no sofá, fica pálida, tem sangramentos sem motivo, sangramentos exagerados, em gengiva, manchas roxas múltiplas pelo corpo todo e não só aquelas normais na canela, febre por mais de 5, 7 dias sem sinal de gripe, resfriado, sem outras doenças associadas, E os linfomas são mais ínguas, nódulos, aumento de volume da barriguinha. Os tumores ósseos podem dar dor óssea localizada, que é diferente daquela dor do crescimento, que é uma dor noturna, que dói as duas pernas e com massagem resolve. A dor do tumor ósseo é uma dor sempre no mesmo local, que em 4, 5, 6 dias ela só aumenta. Então eu costumo dizer que os tumores, eles dão sintomas por mais de 5, 7, 10 dias. E uma criança gripada, resfriada, com virose, com várias doenças virais e normais da infância, em 5 a 7 dias elas estão boas, Elas resolvem. Então, se a criança fica mais de uma semana com uma dor persistente, com uma fraqueza persistente, com uma febre persistente, com uma massa, com um tumor, com uma coisa que os pais perceberam que está fora, eles têm que procurar ajuda ali a partir do 7º, 10º dia. A gente imagina que uma notícia dessa é um impacto para a família toda, Mas qual é o papel da família no apoio ao tratamento do câncer infantil, mesmo passando por esse momento tão difícil? A família, o primeiro ponto é no diagnóstico, Então, quando uma mãe percebe que o filho não está bem, ela tem que lutar por essa consulta, por chegar para nós aqui no Santo Antônio imediatamente, chegar no decorrer daquela semana, no máximo em 10, 15 dias, e lutar por esse atendimento na oncologia pediátrica do médico especialista, e não ficar empipocando em um monte de médico e vai fazer um ultrassom, espera o resultado do ultrassom, vai no postinho e volta no postinho. Não, ela tem que falar, eu ouvi numa entrevista que eu logo tenho que ir para o Hospital Santo Antônio, que lá eles vão resolver tudo. Aqui a gente faz os exames rapidamente, a gente interna, a gente investiga e dá o diagnóstico logo. Então, o primeiro papel da família é lutar pelo atendimento rápido do seu filho na oncologia pediátrica, se assim o médico suspeitar de uma doença neoplásica, E depois, todo o suporte, A família tem que ter um suporte emocional, que a gente tem aqui, uma equipe multidisciplinar brilhante para cuidar da nutrição da criança, do psicológico da criança e dos pais, e de todo esse atendimento. Então, os pais, para nós, são fundamentais, são chaves de um bom tratamento, Se a família se engaja, se a família busca e a família ajuda, isso faz parte de um bom tratamento. Acima de tudo, um equilíbrio, nesse momento tão difícil que é passar por toda essa situação, doutora? Isso. A gente aqui tenta ajudar, porque a gente sabe que não é fácil, Os pais costumam dizer que quando tem um diagnóstico de câncer,
parece que um buraco abre no chão deles, eles estão caindo dentro desse buraco e que a vida deles acabou. Exatamente. E é mesmo a sensação de um pai ter um filho gravemente doente, né? E a palavra câncer, a gente já pensa em morte, em perder o filho, e isso não é verdade, porque 80% dos cânceres infantis podem ser curados se diagnosticarem precocemente, né? Então, por isso a nossa luta da briga para chegar o quanto antes para a gente tratar o quanto antes, né? E aqui a gente vai dar o suporte psicológico, emocional para a família também, né? E como fazer para que a criança não pense que está sendo punida durante o tratamento no hospital? Isso a gente trabalha muito junto com a psicologia no início, né, explicando que aquelas picadas são para o bem delas. Então a gente diz que a gente vai injetar um remédio que são soldadinhos, que eles vão matar os tumorzinhos, que são as células que estão fazendo ela ficar doente, e que esse tratamento é para ajudar. E é incrível como crianças pequenas de 2 anos, de 3 anos, eles entendem, eles ficam paradinhos, eles colaboram. Eu tenho um paciente que a quimioterapia dele é oral, ele engole o comprimido com 3 anos e fica, eu preciso segurar para ele não voltar, para eu não vomitar, porque ele é importante para mim. Então a gente sempre é muito sincero para a criança, fala que ele precisa fazer aquele tratamento. E eles, magicamente, eles amadurecem, eles entendem e eles colaboram com o tratamento. Qual é a importância, doutora, de entidades que auxiliam, né, de uma certa forma, essas crianças que estão aí passando por esse momento tão difícil? A gente tem trapamédicos, superação, que são super-heróis, que visitam hospitais. A tentativa de se passar palavras positivas, ações positivas e muita alegria ajuda no tratamento de uma doença tão dolorosa como é o câncer? Sim, isso ajuda muito, inclusive, assim, a gente chama eles, sabe, em situações especiais, em momentos que uma criança está muito tempo já internada e que a gente quer dar algum apoio, algum suporte, a gente chama eles e eles ajudam muito, muito, porque as mães sorriem, a gente vê nas fotos, né, nos vídeos do evento, as mães dando gargalhadas, as mães sorrindo, as crianças sorrindo. Então, graças a Deus, a gente tem muito voluntário, muita gente que vem até o hospital, que dedica seu tempo, né? E isso, com certeza, torna os dias das crianças, dos pais e os nossos mais leves também, né? Que apesar da doença ser muito difícil, a gente tenta fazer com que o dia deles seja o menos duro possível. Então, isso ajuda muito. A gente tem voluntários, inclusive estudantes de medicina, que vêm pela casa de apoio, né? E eles jogam jogos com os adolescentes, eles brincam com os adolescentes enquanto eles estão aqui na internação, né? Isso distrai, faz o tempo passar mais rápido, né? Tira eles só do celular, né? É verdade. E que avanços a senhora destacaria no tratamento do câncer infantil dos últimos anos? O que vem tornando assim a cura muito mais palpável, né? E menos efeitos colaterais são as imunoterapias, as terapias-alvo, que a gente chama de terapias gênicas, né? Eles conseguem, por mecanismos de tecnologias, né, de laboratório, achar um gene, uma alteração genética nos tumores das crianças e de adultos também, e fazem medicações que agem diretamente no DNA, lá no gene do tumor, e daí consegue destruir, fazer com que esse tumor não se replique mais, e fazer a cura. E isso era uma coisa muito irreal para a gente há 10 anos atrás. E nos últimos 10 anos, cada vez mais temos opções terapêuticas dessas terapias gênicas que podem aumentar a cura do câncer com menos sofrimento, né? O que é importante os pais saberem, doutora, sobre câncer infantil? O importante, assim, em primeiro lugar, é os pais saberem que essa doença existe, né? Que apesar de ser uma palavra que ninguém gosta de ouvir, né? Assim, tem muitas pessoas que falam, eu nem gosto de falar a palavra câncer. Então, a gente primeiro tem que saber que o câncer na criança, ele é raro, né? É só 2% de todos os cânceres, mas ele existe. Então, a gente tem que não procurar um câncer nos filhos, né? Eu tenho 2 filhas, eu não fico procurando doença nelas. Tá com dor de cabeça, então deve ser um tumor cerebral, né? Eu não penso assim.
mas é ficar atento aos seus filhos, né? Um emagrecimento sem motivo, uma dor que não melhora em 5 a 7 dias. Então, esse é o papel fundamental dos pais, e buscar ajuda, ir ao médico, né, e fazer o tratamento correto. Então, isso que os pais têm que ter em mente, que existe cura, que existe tratamento, que na nossa cidade a gente tem um hospital que dá um tratamento completo para essas crianças, né, e a gente quer que o diagnóstico do câncer infantil seja feito no início, que isso chegamos a uma taxa de cura de 80%, isso é muito grande, e com menos sofrimento. Quanto mais cedo vem, menos quimioterapia faz, menos intensidade ao tratamento e menos sofrimento para essa criança e para a família. Então é isso que os pais têm que saber, que o câncer existe e que se o filho não está bem, buscar ajuda. Doutora, recentemente o Hospital Santo Antônio divulgou a importância do picolé no tratamento de mucosite em pacientes da oncologia pediátrica, né? Qual a importância, assim, do surgimento dessas alternativas que auxiliam no tratamento? Isso é muito legal a história do picolé, porque eu acho que os pais têm aquela ideia de que quando a gente era criança, né, se estava resfriado, estava doente, não podia tomar picolé, né, que o picolé ia piorar a dor de garganta. E hoje na oncologia, né, foi descoberto por tentativas, assim, a criança, o gelado ela comia melhor, o gelo ele é anestésico, o cítrico reduz enjoo também. Então a gente perguntava para as crianças, né, os estudos do picolé começou assim, o que você quer comer? O que você tem? A gente quer que eles comam, né, apesar do enjoo, apesar da dor, da mucosite. Então a gente quer que eles comam. Daí a gente perguntava, o que vocês querem comer? E muitos falavam picolé, eu queria um picolé, mas não tem. É óbvio, né, em geral no hospital não costumava se ter picolé, né. E daí a gente começou com essa história, vários estudos, né, mostraram que realmente ele é benéfico, então pelos dois motivos, pela analgesia, que o gelo alivia a dor das feridinhas, né, das lesões da boca, e do enjoo também, o picolé mais cítrico, mais azedinho, não tão doce, né, não de chocolate, mas um de fruta, então tudo isso ajuda no enjoo também da criança, então ele tem um benefício duplo, além da caloria que eles ingerem e que ajuda a engordar também, né. É verdade. Doutora, qual é a estrutura da oncologia pediátrica do Hospital Santo Antônio? Bom, nós temos uma grande estrutura. A gente está dividido entre um serviço ambulatorial, né, que a gente atende as crianças que vêm para as consultas, e nele temos enfermeiras especializadas, né, que têm experiência com quimioterapia, com câncer. A gente tem a internação, que hoje, né, em abril, hoje vai fazer um ano da inauguração da nossa ala oncológica pediátrica, que foi inclusive com a ajuda de toda a população, né? A gente fez uma divulgação, inclusive na Páscoa do ano passado, e a gente conseguiu mais doações do que a gente esperava, e a gente conseguiu construir essa ala com 11 leitos, também com médicos, psicólogos, enfermeiros, e todo o conforto e alegria, assim, porque eles têm uma brinquedoteca, eles fazem quimioterapia andando em carrinho, brincando, jogando jogo, né, e o centro cirúrgico, né, que ele tem uma prioridade para os pacientes oncológicos pediátricos no agendamento, sabendo a urgência, a gravidade que são os tumores, então o centro cirúrgico está sempre à disposição para fazer as cirurgias, né, e radioterapia, e imagem, né, tomografia, o pessoal da tomografia tem um trabalho humanizado de tentar não sedar a criança e sim tentar convencer ele de entrar no aparelho da tomografia, que não vai doer e de uma forma lúdica, né. Então é um grande serviço, com muitas pessoas trabalhando em prol dessas crianças para elas sofrerem o menos possível, né. Exatamente. Doutora Marcela Barros de Souza, coordenadora da Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio, muito obrigado pela participação da senhora nesta manhã aqui na Rádio Itaberá Bandeirantes. Imagina, obrigada a vocês.